Doutor, eu queria que você explicasse pra gente qual é a definição da hipertensão gestacional. Bom, então a hipertensão gestacional, o próprio nome já fala, é uma hipertensão específica da gestação. Ela começa a ocorrer a partir das 20 semanas, geralmente. Então, a paciente nunca teve nenhuma doença e desenvolve a pressão alta, tá? A gente tem que medir 2 vezes aleatória essa pressão. Ela tem que estar acima de pelo menos 14/9, 14/10 e ela tem que ter algumas outras alterações. A gente faz alguns exames na gestante, um exame de urina para saber se está perdendo proteína, para junto disso conseguir fazer esse diagnóstico. Então é sempre a partir das 20 semanas, que seria por volta no 4º, 5º mês ali, e com esses exames alterados. E quais são os fatores de riscos? Bom, como fator de risco, a gente tem assim, os extremos de idade, então a mãe muito jovem, adolescente, 13, 14, 15 anos, e a mãe idosa. Mas lembrando assim, que mãe idosa pelo Ministério da Saúde é acima de 30 anos, então não é bem idosa, né? Então toda mulher acima de 30 anos já tem um fator de risco aumentar. A raça negra também, apesar de a gente ser uma miscigenação aí no nosso país, a raça negra tem uma maior propensão. E como a gente tem essa mistura muito grande, então assim, pardos também acabam tendo uma maior propensão a ter essa hipertensão da gestação. Uma paciente que tenha diabetes prévio ou diabetes gestacional também tem maior chance de ter essa hipertensão da gravidez. Uma paciente que tenha uma pressão alta já pré-gestação, ela também tem uma maior chance de desenvolver a pressão alta da gestação. E uma paciente que esteja acima do peso já antes de engravidar, uma paciente obesa, também aumenta esse risco da pressão alta na gravidez. Quais são as formas de hipertensão durante a gestação? Bom, a gente tem 3 tipos de doença, que são as 3 formas que ela pode se apresentar, que a gente chama de pré-eclâmpsia, eclâmpsia e síndrome HELP. De vez em quando está na mídia, alguma novela mostra. Então, o que eu teria? A pré-eclâmpsia é quando eu tenho a pressão alta e eu começo a ter alguns sintomas. Então, a gestante pode sentir dor de cabeça, geralmente é uma dor mais pronunciada na nuca. Ela pode ter uma dor de estômago, ela pode ter alterações visuais, vamos supor, uns escotomas, que a gente fala, o que é escotoma? Um pontinho brilhante, ela começa a ver uns pontinhos brilhantes. A visão escurece, fica turva. Ela pode até ter alguma alteração assim, mental, ela fica confusa, a família chega falando, olha, ela não está legal, não está falando coisa com coisa. Enfim, náusea, vômito, ela pode apresentar também junto com a pressão alta. Então, essa seria a forma da pré-eclâmpsia. Além de várias alterações laboratoriais, que quando ela fizer o diagnóstico, vir até a emergência, a gente vai verificar também, né? Aí nós temos a outra forma que é a chamada eclâmpsia. É um pouco mais grave, e aí o que marca a diferença dessas 2 doenças é a convulsão. Então, as alterações são tão mais graves que a paciente chega a convulsionar, né? Igual quando tem epilepsia, mas essa convulsão é decorrente do aumento da pressão e de toda a doença, certo? E eu acho que das 3 formas, a mais grave que a gente tem é a síndrome HELP, que ela causa alterações da função do fígado, alterações da função do rim, ela causa a plaqueta diminui, pode ter sangramento, enfim, ela é uma doença sistêmica bem grave que afeta vários órgãos da paciente. A paciente é uma paciente que demanda muito cuidado, um cuidado muito especial, podendo levar inclusive à morte. Qual é o tipo de tratamento oferecido? Bom, depois que a gente faz o diagnóstico, a ideia é fazer esse diagnóstico precoce, só com a pressão alta, antes de se tornar mais grave, a gente precisa controlar essa pressão, né? Então, a gente vai entrar com medicamentos antihipertensivos que a gente pode usar durante a gravidez. Ela vai tomar essas medicações e a gente espera ter um controle. Muitas vezes, embora a gente não consegue, a doença continua progredindo e aí o tratamento definitivo dela seria o parto. Por quê? A causa base de toda essa doença é um problema na formação da placenta.
Então, o tratamento definitivo seria fazer o parto e retirar a placenta. Mesmo assim, ela pode ainda ter algumas consequências. Só que aí a gente tem o risco da prematuridade. Nem sempre a gente vai conseguir esperar dar os 9 meses para fazer esse parto, né? Então, aí é muito complicado a gente, assim, decidir junto com a mãe, com a gravidade do problema, qual a melhor hora para se fazer o parto. E quais são as consequências, doutora? Bom, para a mãe a gente pode ter lesão de todos esses órgãos que eu já falei, né? Alteração do rim, do fígado, ela pode ficar hipertensa crônica depois por uma lesão renal, né? O rim não ficou bom, não é que a hipertensão da gestação vai ficar, mas ela lesou o rim e essa mãe pode ter uma pressão pós-gestação por causa dessa lesão renal. E o mais importante, assim, do bebê é a prematuridade, porque muitas vezes a gente tem que fazer esse parto antes da hora e esse nenê vai precisar de uma UTI neonatal, vai ter baixo peso ao nascer e todas as consequências de um bebezinho que nasce antes dos 9 meses, né? Bom, para a gente encerrar, não pode deixar de ser falado aqui que apesar de ser uma doença hipertensiva da gestação, que ela pode ocorrer até 30, 40 dias após o parto, né? Então, o período que a gente chama de puerpério, a gente também pode ter todas essas consequências, a pressão alta, a convulsão, a alteração da síndrome HELP. Então, ficar atento também no aumento da pressão após o parto. Até 30, 40 dias a gente pode ter esse tipo de doença, mesmo já retirando a placenta. A gente ainda tem um prazo aí.